E aí, pessoal do sexto, tudo bom? Então, na aula passada, a gente corrigiu algumas atividades que eu tinha passado para vocês nas férias, que abordava assuntos da primeira unidade. Então, a gente corrigiu essas atividades e aproveitou também para revisar alguns assuntos que a gente já tinha visto. Então, como eu tinha falado para vocês, nessa próxima aula, que é a aula de hoje, a gente vai realmente começar um assunto novo, certo? Então, bora lá. Para começar esse assunto, eu estou seguindo o capítulo 5 do livro. Pessoal, eu sei que vocês receberam algumas partes do livro. Eu não sei se vocês receberam essa parte do livro, mas eu acho que essa parte do livro, que é o capítulo 5, ela está disponível online. Ou seja, se vocês procurarem aí na plataforma do Uno, vocês vão conseguir ver esse livro, ver a forma PDF desse livro, certo? Que é o capítulo 5, que é o capítulo que a gente vai usar, certo? Então, bora lá. Deixa eu colocar meu óculos. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre ângulos. Ângulos, eu não sei se vocês já ouviram falar o que é, mas ângulo é um elemento na geometria que simplesmente está presente em todos os lugares que você vê. Qualquer lugar que você vai ver a formação de ângulos. Então, para quem não sabe o que é, bora lá aprender. Seguindo aqui, a ideia de ângulo está presente em nosso dia a dia. Veja ao lado algumas dessas situações. Então aqui tem alguma dessas situações. Por exemplo, a abertura de uma tesoura. Então você vê aqui que a tesoura ela tem duas pás, né? Como se fossem duas retas aqui. E a abertura dela forma um ângulo. Eu trouxe uma tesoura aqui também para exemplificar. Eu tenho essas duas partes aqui que cortam, né? E aqui entre essas duas partes eu tenho a formação de um ângulo. Esse ângulo, quando eu abro a tesoura, ele aumenta. Quando eu fecho a tesoura, ele diminui até ficar zero, certo? Então aqui, entre a abertura de uma tesoura, eu tenho ângulos. Outro lugar também que eu tenho um ângulo, ele diz aqui, o giro do ponteiro de um relógio. Se vocês pegarem um relógio aí, e você considerar esses dois ponteiros aqui, o de minuto e o de horas, eu tenho que esses dois ponteiros eles formam ângulos. Esse ângulo ele pode ser pequeno e eu também posso aumentar ele à medida que a hora passa, certo? Então, esse ângulo entre os dois ponteiros ele aumenta e diminui. Aí também tem a existência de ângulos. E outro exemplo que ele dá aí é a região determinada pelo cruzamento de duas ruas observadas em um mapa. Então, sei lá, se você for lá no mapa, no Google Maps, você vai ver que as ruas, quando elas se cruzam, elas formam vários ângulos, certo? E todas essas três situações cada situação ela pode ser todas essas três situações apresentam uma forma de ângulo, que são essas três formas aqui. A primeira, dada duas semi-retas unidas pela origem, a abertura entre elas determina um ângulo. Então, que é o exemplo da tesoura aqui. Se você tem duas semi-retas, que eu vou representar por esses dois pilotos aqui, se você abre elas, você tem a formação de um ângulo. Se você fecha mais, esse ângulo diminui. Então, sempre quando eu tenho duas semi-retas, eu vou ter um ângulo entre elas. Outro exemplo aqui é a rotação, que é um giro de uma semi-reta em torno de uma origem, também descreve um ângulo. Então, se eu estou só com um piloto aqui e eu giro ele assim, eu também girei ele em um certo ângulo. Ele estava aqui e eu só girei ele. Quando eu girei ele, eu fiz um ângulo, certo? E o último exemplo é o cruzamento de duas retas sobre um plano determina quatro regiões que são ângulos. Então, se eu novamente voltar aos meus dois pilotos aqui e eu cruzar eles aqui, assim, eu vou ter ângulo aonde? Aqui, vou ter ângulo também aqui, aqui e aqui embaixo, certo? Então, eu vou ter essas três situações que eu tenho a formação de ângulos. Aqui embaixo, observe na figura que as semi-retas OA e OB separam o plano
que as contém em duas regiões, a verde e a laranja. Então aqui eu tenho duas semirretas que a gente revisou na aula passada, que começam em O, uma passa por A e outra começa em O e passa por B. Eu tenho essas duas semirretas. Mas reparem, pessoal, que quando eu tenho duas semirretas aqui, a região entre elas tanto pode ser essa, quanto pode ser essa de fora, certo? Então, quando eu tenho duas semirretas, eu tenho duas regiões. Normalmente, a gente, quando está falando de ângulo, só vai trabalhar com uma delas. Então, se eu tenho essas duas semirretas, eu estou falando dessa região aqui, certo? Ou dessa. Sempre a gente vai indicar. Então, seguindo aqui para a próxima página. Ah, pessoal, eu esqueci de falar. Aquela página é a 16, essa é a 17, do capítulo 5. Aqui, cada região em união com as semirretas forma um ângulo. Como na figura existem dois ângulos, destacamos apenas a região do ângulo do que estamos tratando. Foi aquilo que eu falei, pessoal. Se eu tenho duas semirretas, eu tenho duas regiões, a de fora e a de dentro. Então a gente sempre destaca só uma. Normalmente, para a gente destacar a região, a gente faz essa curvinha aqui que liga, essa curva aqui, ó, que liga as duas semirretas, certo? Então, indicamos esse ângulo por AOB ou BOA, ou simplesmente por O. Então, a gente tem AOB, BOA ou O, e a gente sempre coloca um chapeuzinho no O. Por que a gente coloca um chapeuzinho no O? Porque O é a origem. Pode ver que as duas semirretas, elas partem de um mesmo ponto O. Então, a gente diz que O é o vértice do ângulo, que é a origem dele. E eu tenho as duas semirretas, OA e OB, de mesma origem, que são os lados dos ângulos, certo? Então, esse ângulo aqui, ele tem o vértice O e tem os lados OA e OB, certo? E aqui embaixo a gente tem a definição de ângulo. Ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem em um plano com uma das regiões determinadas por elas, que é o que a gente tem aqui. É a união de duas semirretas, certo? Então a gente aprendeu o conceito de ângulo, mas a gente tem que aprender como é que se mede ele. Até porque, como eu falei para vocês, ele varia. Então o que é que a gente usa para medir um ângulo? E como é que se mede um ângulo? Aí temos aqui. Vimos que a rotação ou giro de uma semirreta em torno de um ponto de origem descreve um ângulo. Se esse giro for de uma volta completa, então o ângulo terá a medida de 360 graus. Lemos 360 graus. Pessoal, esse graus não é grau de temperatura. Esse graus a gente fala para medir ângulos. Então, o que ele está dizendo aí, sempre quando a gente vai medir um ângulo, a gente vai dizer que ele tem 10 graus, 20 graus, 50 graus, 360 graus, certo? Então, sempre a gente vai usar a medida de graus. Um ângulo ele pode ter 0 graus ou pode ter mais, certo? E ele diz aqui outra coisa. Quando a gente dá um giro de uma volta completa, então o ângulo terá a medida de 360 graus. O que é uma volta completa? A gente está aqui, gira, 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 gira. Quando volta ao mesmo lugar, todo esse percurso que eu fiz, que foi uma volta completa, foi de 360 graus, certo? Se o giro for de meia volta, então o ângulo terá a medida de